Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Roubando Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Se a gente for nessa comparação, a gente partiu para cá da comparação do elenco que o Palmeiras tem, porque o Palmeiras jogou com time reserva ontem, time de garotos. A descoberta é você fazer o PP ser o grande meia, ou até o Bansur falou dos 2 meias que jogam pelos lados, o Arrascaeta está jogando um pouco mais por dentro, né? Agora, com o Bruno Henrique mais pelo lado esquerdo. Mas assim, independentemente disso, o Vitinho pode jogar por dentro e por fora, mas é o PP virar, é o João Gomes virar, é você conseguir enxertar sem gastar tanto dinheiro, porque não está sobrando. Hoje tem a matéria do GE falando que o Flamengo arrecadou 110 milhões de reais a menos e que precisa fazer 160 milhões de vendas. Então, a solução tem que estar em você descobrir essa reposição em jogadores que você cirurgicamente descubra. É muito curioso, você falou da reposição no caso do Palmeiras. Os grandes reforços que você citou, o Imperiur, ninguém conhecia. O Kusevich, conhecia-se, mas não era um jogador famosíssimo. Os 3 porquinhos, Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo. São jogadores que você foi cirurgicamente. Você foi apostando que ia dar certo. O Palmeiras está muito perto de contratar o Castellanos, do New York City. Alguém? Castellanos. Prazer. 22 anos, seleção sub-23 da Argentina, é do grupo City, então é possível abater... Qual a posição dele? Atacante, centroavante. É possível abater um percentual que o Palmeiras ainda tem do Gabriel Jesus no Manchester City, e com esse abatimento o Palmeiras quase não paga nada para ter o Castellanos no seu elenco, e você vai apostar num jogador que pouca gente... É bom jogador, É bom jogador. Seleção olímpica da Argentina. 22 anos. Você vai descobrindo assim. Você pode montar grandes times descobrindo jogadores antes que outros vejam. E é o desafio do Flamengo. O Flamengo tem um timaço. O melhor time do Brasil é o do Flamengo. Ninguém tem dúvida disso. A reposição... O Flamengo fez isso com o Mari, né? Com o Mari. Pablo Mari. Pablo Mari, exatamente. E como o São Paulo fez lá atrás com o Miranda e tantas outras vezes. Agora, curioso, e quando a gente olha esse painel, é muito claro que os 2 zagueiros contratados, que vieram com um grande cartaz, não conseguiram dar o retorno ainda que deles se esperavam, a tal ponto que o treinador Rogério recuou o Ilharão para ser hoje o zagueiro titular do Flamengo. E a garotada, que apareceu tão bem naquele jogo contra o Palmeiras em São Paulo, quando o Flamengo teve um surto de Covid, me parece, no mínimo, tema de debate que o Flamengo esteja prestes a abrir mão do Natan. Com tantos problemas na zaga, o Flamengo está, nesse momento, estudando emprestar o Natan para o Bragantino. O Natan foi utilizado pelo Domenech Torrent em 9 jogos, todos como titular. O Domenech apostava no Natan. Quando sai o Domenech, a situação muda. O Rogério, por exemplo, chega a relacionar o Natan em 6 jogos, mas não usa o Natan. Desculpa, o Rogério relacionou em 7 jogos, 4 como titular, 3 como reserva. Usou. Foi erro meu aqui. Usou, mas não tanto quanto o Domi. Foi relacionado em outros 13, mas não entrou.
chegou a ser expulso do banco de reservas contra o Racing. Fato é que o Natan não foi utilizado como, por exemplo, o Palmeiras está usando os seus garotos. A história do Natan, o entendimento que eu tenho de por que o Flamengo está tentando negociar, primeiro é porque o Bragantino faz negócios europeus no Brasil. Então, o Bragantino pagou 25 milhões de reais no Arthur, para o Palmeiras há um ano. Pagou uma bica no goleiro do Atlético Mineiro 23 também. milhões de reais. 23 milhões de reais. Então, o Bragantino gastou 48 milhões de reais para contratar o Cleiton do Atlético Mineiro e o Arthur do Palmeiras. Imaginando que ele vai ter um retorno com esses atletas quando se vender. Olha as negociações do Bragantino, PVC. São negociações de mercado europeu na América do Sul. Alejandro, 14 milhões. É mercado europeu. O Bragantino oferece para o Flamengo 3 milhões de euros para contratar em definitivo, mas leva por empréstimo pagando 500 mil euros. 500 mil euros são 5 milhões de reais. Por um empréstimo de 10 meses, porque é até o final do ano. Então, num mercado em que o Flamengo precisa fazer receita, porque projeta 160 milhões de reais em vendas de jogadores. E quem o Flamengo negociou recentemente, quem foi? O Flamengo tem um elenco de Everton Ribeiro, de Diego, de Bruno Henrique, que não são jogadores de revenda, são importantíssimos para o momento do Flamengo. Mas quem é que o Flamengo negociou com dinheiro? Vitinho, Vinícius, Renier. Põe na tela. O Flamengo tem se notabilizado nos últimos anos por ser um clube vendedor de atletas recém-promovidos ao time profissional. E um vendedor muito competente, 80, financeiramente falando. 110, 120, 129, 129 milhões de reais. A gente está vendo na tela 129 milhões de reais. Fala, Mansur. Não, essa é uma questão importante. O Flamengo se notabilizou por ser bom vendedor, a gente vai precisar retornar alguns passos atrás. O clube se estrutura... De euros? Isso. O clube se estrutura para acabar com bloqueio de receita, com necessidade urgente, com necessidade de apagar incêndio. Com isso, você vai... Num futebol em que a venda do jovem era tratada quase como uma inevitabilidade, o que muda é a condição em que o clube vai para a mesa de negociação. E o Flamengo passou a ir à mesa de negociação fortalecido, sem necessidade urgente. E mais, depois de ter se estruturado, o grande salto de investimento que o Flamengo dá para montar esse elenco que o PVC falou agora, com esses titulares, que são jogadores caros e com menos potencial de revenda, porque não estão sequer no momento da carreira em que a elite da Europa olhe para esses jogadores, mas o grande salto se dá a partir da venda desses jovens, porque são elas que permitem um salto no investimento. O Flamengo, para esse ano, tem um orçamento que impõe, mais uma vez, como tem sido nos últimos anos, uma meta de venda que precisa ser batida. O Flamengo vem de um impacto muito grande que a pandemia deixou em bilheteria, sócio-torcedor, é algo sentido no clube. Agora, o que não significa que seja um clube em desespero financeiro. Mas, para poder, está muito claro na entrevista do Rodrigo Tostes, vice de finanças ao GE, para ter a capacidade de investimento, alguma capacidade de investimento, ele vai precisar de venda. E o Flamengo já contratou um zagueiro, né? Chegou o Bruno Viana e possivelmente vai sair o Natan. Porque o Flamengo precisa fazer o dinheiro nessa geração. Verdade, o Flamengo, a gente não colocou nas opções ali, mas o Flamengo acaba de contratar um zagueiro que vem do futebol europeu, óbvio. Fala, Paulo. A gente está vendo a questão do lado do Flamengo, né? E a gente também tem que olhar o lado do atleta, do Natan, né? Porque isso é uma opinião minha. Eu acho que é um jogador de muito futuro, né? Ele demonstrou isso, mostrou a sua qualidade, a sua capacidade, né? Sendo colocado, praticamente como a gente fala no futebol, na fogueira, e deu conta do recado. Então, assim, eu acho que o curso natural seria ele está com 19 anos, se eu não me engano, né, PVC? O curso natural é ele ter mais um ano de Flamengo, né? Ter um aprendizado dentro da Gávea, um cara que já vem lá de baixo, um cara que vai conhecer agora mais ainda seus amigos profissionais, né? E pela capacidade que ele já demonstrou, pela força que ele tem, eu acho que o Flamengo pode ganhar muito com ele lá no futuro,
né? Agora, a gente não sabe como está sendo essa negociação, né? Se ele entrou lá na sala, o Flamengo dizendo para ele que ele não vai ter muita chance aqui, né? Que a direção dizendo que é importante ele ser negociado, aí é uma outra situação. Agora, se ele tem a oportunidade, isso é uma opinião minha, se ele tem a oportunidade de ficar, de ganhar mais um ano de experiência num clube como o Flamengo, né? O gigante que é o Flamengo, né? As condições que o Flamengo coloca para o atleta, para o jogador, e jogando nesse time muito bom, ele vai aprender muito mais ainda. Então, assim, na minha opinião, se ele pudesse, né, se ele pudesse escolher, eu levaria no curso natural, que era ele ficar mais esse ano no Flamengo, né, e posteriormente aí pensar em algo maior. O ponto do Flamengo é que ele precisa, para ele ter valor de venda e uma venda para o Bragantino, ele precisa jogar. No Bragantino ele vai jogar, o que vai dar vitrine para ele para a Europa, e na pior das hipóteses, o Bragantino exerce a compra e paga 3 milhões de euros. Ele pode O Flamengo fica com 30%. Hã? Ele pode chegar lá também e as coisas não dão certo. Do ponto de vista do Flamengo, Paulo, assim, o jogador, você tem razão, mas é que o Flamengo está pensando o quê? Ele precisa jogar. Se ele jogar e tem vitrine, vai para a Europa e eu fico com 30%, como disse o Mansur. Isso, que é uma informação fundamental. O Flamengo está enxergando no Bragantino também uma vitrine. Exatamente. Está olhando para o Bragantino e está falando assim, esse time aí vai dar um caldo esse ano. E o caso do Elinho. Tem outra questão. O Elinho foi a mesma coisa. Fala, Mansur. Não, só uma questão. Eu entendo o que o Paulo disse, o Paulo jogou bola, enfim, ninguém é mais habilitado do que ele a dizer isso. Agora, só uma outra reflexão que eu proponho sobre o ponto de vista do jogador. O Bragantino é hoje um dos clubes que tem um dos projetos esportivos mais claramente definidos no Brasil, em termos de perfil de contratação, estilo de jogo de cada contratação, todas elas adequadas a uma forma de jogar, que é uma franquia de futebol que se repete na Suíça, que se repete na Alemanha, que veio para o Brasil agora. É um modelo que a gente não está habituado, desconhece, e está chegando ao Brasil e que mostrou um alto índice de acerto em contratação. Eu não acho, também não me parece tão equivocado que o jogador enxergue no Bragantino uma excelente oportunidade de desenvolvimento dentro de todas essas características que o projeto de clube, que é um projeto global, oferece ao jogador. O Arthur preferiu ir para o Bragantino. O Arthur optou por ir ao Bragantino do que brigar por posição no Palmeiras. Fala, Paulo. Essa questão eu concordo plenamente. Principalmente o Bragantino hoje, né, que tem essa condição de te levar para fora do país, né, e com mais facilidade. Agora, a gente está olhando sempre o copo cheio, né? A gente tem que pensar em tudo. Eu, como atleta, quando eu fui emprestado, eu pensava que aquele empréstimo meu do Flamengo, ali era a minha vida. Era o ano em que eu tinha que resolver como ser um atleta profissional e um jogador de futebol. Porque se eu não me desse bem nesse empréstimo, a minha carreira ela ia descer. Né? Dali eu ia para outro time menor, de menor expressão, e eu tinha já 23 para 24 anos. O Natan tem 19 anos, gente. O Natan ainda não é nem profissional. Profissional, que eu digo quando a gente fala com 20 anos. Então, assim, há a possibilidade dele dar certo no Bragantino? Há a possibilidade, com certeza. Mas também há a possibilidade das coisas não derem certo. Sim. E aí, você tira de um jogador de 19 anos a possibilidade que ele teria no Flamengo de uma construção de carreira. O que o Arthur pensou, que você falou, o Arthur claramente pensou na hipótese salto Bragantino e depois Europa, possivelmente Leipzig. Agora quem está a bola da vez é o Claudinho, né? O Claudinho provavelmente vai optar por ficar no Brasil pensando em Copa do Mundo. Mas o Claudinho vai ficar no Bragantino até a metade do ano, certamente. Depois, se vai ter uma proposta ou não, é outro ponto. Eu estou tocando nesse ponto porque o entendimento do que pode acontecer com um jogador da Red Bull. O exemplo do Haaland é muito bom. O Claudinho vai necessariamente para o Leipzig, ou o Arthur vai para o Leipzig, ou o Elinho, que o Bragantino tem por empréstimo. Que é da franquia, que é da Red Bull. Que é da Red Bull. O Elinho foi emprestado numa situação parecida com a do Natan, do São Paulo, por 300 mil euros até o final, até dezembro. Uma situação parecida com a do Natan, só que o Natan é mais caro que o Elinho. O Elinho vai ser 500 mil o empréstimo. E o Elinho deve ser comprado pelo Bragantino. Eles podem ir para o Leipzig, ou o Leipzig tem a obrigação de comprar, ou se for para a Europa, a prioridade é do Leipzig? Não. A prioridade é do jogador. O Haaland saiu do Molde, da Noruega, para o RB Salzburg. Jogou a primeira metade da Champions League 2019 e 20 no Salzburg. Tinha a hipótese do Leipzig. O Leipzig queria ficar com o Haaland. O Haaland disse, não, eu quero ir para o Dortmund.
E foi. O Haaland foi pro Dortmund. Olha, depois de ouvir tudo que vocês falaram, me parece muito clara a decisão do Flamengo caso o negócio se concretize. Eu sei que o torcedor, ele sempre quer ver garoto formado em casa assumir a titularidade, virar o novo Maestro, o novo Leandro, né? Não vou nem falar do novo Zico, porque esse surge a cada 100 anos. Mas o Flamengo pensa assim, ó, desses zagueiros que eu trouxe, quem é que eu vou negociar hoje? Eu não vou vender o Gustavo Henrique nem o Léo Pereira hoje, eles estão em baixa. Não vou recuperar o... Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.